capítulo 9, versículo 36. Atos dos Apóstolos, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos é no Novo Testamento. Depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 em diante. É o único livro histórico do Novo Testamento. Todos acharam? Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Jesus. Versículo 36. Versículo 36. Todos acharam? Amém. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando ela, morreu. Repete comigo, morreu. Morreu. Tendo-a lavado, depositaram-na num quarto alto. Naqueles dias, como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com eles. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Amém? Amém. E essa história, ela é muito bonita. E existe alguns detalhes nela que me chama muito a atenção. Eu gostaria de fazer uma aplicação para a igreja nessa noite. O nome Tabita, que significa Dorcas, é um nome que vem do aramaico, significa gazela, ágil, rápido, né? E esta era uma discípula. É bom frisar isso. Ela era uma discípula. E esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Só que ela veio a ficar enferma. E essa enfermidade levou-a à morte. Então,
os que estavam ali sabiam que Pedro estava em Jope. E mandou então, Pedro estava em Lida, não em Jope. Jope era o lugar que Davi estava. Então mandaram chamar Pedro o mais depressa possível. E foram chamar Pedro. E Pedro estava lá e tinha, podemos dizer, acabado de viver uma experiência maravilhosa com um Todo-Poderoso. Essa experiência foi a cura de Enéas, que há 8 anos já estava entrevado numa cama sem poder andar. Pedro entra na casa de Enéas e fala o seguinte para Enéas: Enéas, levanta-te, Jesus te dá saúde. Então Enéas levantou-se. Eu acredito que todos ali já conheciam a fama de Pedro. E eles tiveram a sabedoria, né, o discernimento de chamar Pedro agora para ir à casa de Tabita, chamada Dorcas. Mas a Bíblia não menciona se mandou chamar Pedro para orar, se mandou chamar Pedro para trazer uma palavra de conforto, para realizar um culto fúnebre. A Bíblia não apresenta nenhum detalhe. Mas quando Pedro chega ali, o quadro é muito triste. Porque a casa estava enlutada. Na casa tinha, no quarto do alto, um corpo sem vida, que não respirava, lavado, limpo, ou seja, pronto para ser perfumado, enrolado nos seus lençóis, né? Ser colocado num esquife e levado para ser sepultado. Então nós não podemos afirmar que eles esperavam que Pedro chegasse e realizasse ali com eles um culto fúnebre, ou uma palavra de conforto, ou então viesse orar para que aquela mulher ressuscitasse. Mas a verdade é que Pedro tomou essa atitude. E o detalhe é que a Bíblia faz questão de afirmar, Lucas faz questão de escrever aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, que esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que faziam. As mulheres que estavam ali, segundo a sequência dos versículos que nós lemos, eram viúvas que choravam, mostrando a Pedro as doações que ela dava, as mantas que ela fazia, né? Entregavam para elas. E naquele momento, qual foi a atitude de Pedro? Sai todo mundo, desce, me deixa sozinho. No mesmo momento, Pedro dobra os seus joelhos e começa a orar ao Senhor. E diz para a Tabita: levanta-te. E ela levantou-se, sentou-se, né? Abriu os olhos, levantou-se, sentou-se, e Pedro deu a mão a ela e apresentou-a aos santos e às viúvas que estavam ali. Agora, o que essa história me ensina? O que essa história traz para a minha vida hoje? Sem buscar contextos, sem buscar fundamentos em comentários, não. O que essa história pode me favorecer hoje? Porque hoje eu preciso mais do que conteúdo teológico, eu preciso de algo que me levante.
de algo que me faça entender os propósitos de Deus na minha vida. Porque foi isso que Pedro fez. Pedro foi lá, orou, e aquela mulher levantou. E com certeza levantou aquele povo que estava entristecido, porque agora a casa não está mais enlutada. A casa agora não tem mais choro de tristeza. A casa agora não tem mais culto fúnebre. A casa agora tem milagre do Senhor, porque o Senhor se fez presente através da vida de Pedro. Através do ministério de Pedro, o ministério de Dorcas foi ressuscitado. Você entende o que o Senhor quer falar contigo nessa noite? Através do ministério de Pedro, o ministério de Dorcas foi ressuscitado. A verdade é que aquelas mulheres, quando choravam a perca de Dorcas e apresentavam os frutos do ministério de Dorcas. Elas lamentavam não somente a morte de Dorcas, o momento que ela teve enferma, mas agora estão falando o seguinte, que passa para mim hoje, segundo o meu entendimento, a minha dedução é: acabou o ministério de Dorcas, só ficou as obras. Isso abre um leque de opções para que nós possamos entender o nosso ministério hoje. Porque Dorcas começa a partir desse momento já ser lembrada pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelos momentos que estava em plena atividade e saudável, desempenhando a obra do Senhor. Então a primeira coisa que nós temos que entender: como eu quero ser lembrado? Por que tipos de obras eu serei lembrado? Serei lembrado por obras da carne? Ou serei lembrado por obras que foram geradas pelo fruto do Espírito que estava em mim? Então a gente já começa aí colocar numa balança, porque é muito triste quando alguém chega perto de você e fala o seguinte: olha, a irmã fulana está enferma, ou o irmão fulano está enfermo, olha, a irmã fulana morreu, ou o irmão fulano morreu, e a pessoa tem o prazer de abrir a boca e falar assim: ó, isso foi justiça de Deus, porque não valia nada. Não era crente. Ou então, quem? Aquela irmã, aquela fofoqueira, isso foi a mão de Deus. Quem? Aquele irmão carnudo, foi a mão de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar assim: por que tipos de obras eu quero ser lembrado? Obras da carne, ou obras geradas pelos frutos do Espírito que habitava em mim? Segunda coisa que nós temos que levar em consideração, como eu disse já no início, o povo estava de luto, as mulheres estavam de luto, não somente pela morte dela, mas de luto pela morte do ministério dela, porque elas se lamentavam e apresentavam ali em suas mãos, né, as obras de Dorcas, as caridades que ela fez quando estava com elas ainda. E agora Pedro manda todas se retirarem e começa a orar para que Dorcas ressuscite,
Dorcas ressuscita, e junto com ela ressuscita o seu ministério. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Tem crente que não está morto, mas há pessoas que estão enlutadas por causa do ministério que essas pessoas não desempenham mais na casa do Senhor. Pessoas que os ministérios estão enterrados, apagados. Infelizmente, pessoas que são lembradas, muitas das vezes, pelo simples fato, poxa, fulano era uma bênção, profetizava. Fulano era uma bênção, orava, o enfermo era curado. Fulano era uma... E hoje, o seu ministério está parado. A única coisa que as pessoas veem nela é motivo de tristeza, de luto, decepção. Mas o Senhor, através dessa palavra, traz esperança ao seu coração e ao meu coração. Porque Pedro chega ali, dobra os seus joelhos e ora, e Dorcas é ressuscitado, e o ministério dela é ressuscitado junto com ela. Nessa noite, Deus quer te levantar, ressuscitar espiritualmente e ressuscitar o seu ministério junto contigo. Chega de vivermos de passado. Chega das pessoas ficarem apresentando testemunhos de obras passadas. Está na hora de nos levantarmos e olharmos para o Senhor e entendermos que Deus tem uma grande obra na minha vida, na sua vida, e através do seu ministério, como no ministério de Pedro, vai ressuscitar outros ministérios. Eu acredito que através do ministério de Dorcas, outros ministérios começaram a ser ressuscitados. Exemplos positivos começaram a ser dados. Deus quer te levantar para ressuscitar ministérios. Você não está morto. Seu ministério não acabou. Não é tempo de ficarmos prostrados. É tempo de buscarmos ao Senhor continuamente. Qual é o teu ministério? De Dorcas era distribuir esmolas, de fazer visitas, distribuir roupas aos carentes. Quando fala-se de viúvas, fala de pessoas, pode-se dizer, desamparadas, pobres, porque as viúvas sem filhos, elas não tinham direito a nada. Mesmo tendo aí os discípulos instituídos, os diáconos, homens cheios de Espírito Santo, para servir as mesas aos órfãos e às viúvas, eu acredito que ainda assim muitas padeciam de necessidade. Tem muita gente sentada à mesa precisando ser servido de alimento espiritual. E esse alimento é você que tem que ir lá servir. É você que tem que ajudar. Muitas das vezes tem uma pessoa precisando de uma oração, e o teu ministério é oração, é intercessão, é impor as mãos sobre os enfermos, serem curados. Há muitas pessoas oprimidas pelo diabo, e você está parado. Você precisa ir e orar para que essas pessoas venham ser libertas, os demônios venham ser expelidos no nome de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que foram feridas, estão tristes, os seus ministérios estão mortos, não porque ela está morta fisicamente, mas a sua alma está dentro do buraco, num quarto escuro, trancado. Só tem lágrimas, só tem lembrança de decepção. Mas é você que Deus está levantando para o encontro dessas pessoas, para que elas sejam libertas, sejam curadas e os seus ministérios sejam ressuscitados em nome de Jesus. Mas e aí? Quem são as Dorcas que levantarão? Quem são os Pedros que se levantarão? Quem são aqueles que vão desbravar ou derrubar a muralha que se interpôs entre você e o seu chamado? Talvez essa muralha chama-se ferida na alma, decepção,
palavra que magoou, rejeição, descrédito no teu ministério. As pessoas fazem acepção, o Senhor não. O Senhor nunca faz acepção. O Senhor sempre levanta e usa aquele que quer, a hora que quer, aonde quer, da forma que quer. Isso é um jargão muito conhecido, mas é uma verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Então, pelas obras, pelo ministério de Dorcas, ela foi reconhecida e foi atendida. O Senhor, através de Pedro, entrou na casa dela. O Senhor quer entrar na sua casa. Através do seu ministério, o Senhor quer entrar na sua casa. E muitas das vezes nós nos julgamos impuros, indignos. Não posso, não tenho condições, não consigo. Mas a verdade é que o Senhor sempre tem uma forma de nos surpreender. No capítulo posterior ao capítulo 9, que é o capítulo 10, conta a história de um homem chamado Cornélio, centurião. E esse homem orava e fazia caridade, ele era bondoso. Um anjo apareceu para Cornélio e falou o seguinte para Cornélio: ó, manda chamar Pedro para vir aqui na tua casa. Aleluia! Olha a semelhança da história. Dorcas era discípula, Cornélio não. Cornélio era um centurião, provavelmente praticante do judaísmo, um homem religioso, porque ele não conhecia a Cristo. Ele não tinha o Espírito Santo. Mas olha como Deus trabalha, olha como Deus age. Então manda chamar Pedro. E olha bem, Cornélio era gentil. Pedro não ia orar por gentil. Pedro não entrava em casa de gentil, porque judeu não entrava em casa de gentil. Mas Deus manda chamar Pedro. Nesse meio tempo que o anjo apareceu para Pedro, para Cornélio, Deus desenrola o lençol e mostra, bota tudo quanto é tipo de animais e répteis. Pedro, pega e come. Pedro, jamais eu coloquei, Senhor, jamais eu coloquei algo impuro na minha boca. O Senhor falou assim: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Depois chegam os homens chamando de Cornélio, chama Pedro. Aí Pedro entendia agora a visão. Aleluia! Deus não faz, o Senhor não faz acepção de pessoas. Amém. Obrigado, Jesus. Para ser pecador, para os judeus, bastava ser estrangeiro. Não precisava estar na prática de pecado, não. Bastava ser estrangeiro para ser pecador. E o Senhor mostra a Pedro que ele também entra na casa de pecador arrependido, a pecador que é bondoso, a pecador que faz caridade. Ele mostra para Pedro que ele não faz acepção de pessoa e que ele vai entrar na casa de Cornélio e vai fazer uma grande obra. Deus não faz acepção, Deus não faz separação de pessoas, independente da sua condição financeira, social. Clamou, o Senhor responde. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Clamou, o Senhor responde. Clamou, o Senhor vai agir, vai operar, vai fazer grande obra. Glória a Deus. Talvez nessa noite você esteja sentindo-se indigna. Não, o Senhor não vai entrar na tua casa. Sim. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então Pedro vai. E quando chega na casa de Cornélio, Cornélio expõe tudo para ele. E Pedro começa ali a pregar a palavra. E enquanto Pedro está pregando a palavra, Cornélio é cheio do Espírito Santo. E os gentios se admiravam
E os judeus se admiravam. Como pode também vir sobre o gentio o Espírito Santo? Porque eles falavam em outras línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, aconteceu um Pentecoste dentro da casa de Cornélio. Vai acontecer um Pentecoste dentro da tua casa também. Porque o Senhor tem um ministério na sua vida. O Senhor tem um ministério na minha vida. E se nós clamarmos, Ele entra na nossa casa sim. Teu ministério está apagado, está frio, está desestruturado. O Senhor vai entrar na tua casa. Você está se sentindo menosprezado, menosprezada, insatisfeito, insatisfeita. Deus vai entrar na tua casa e vai mostrar que Ele é contigo. E vai mostrar que Ele é comigo. Nessa noite é noite de ressurreição de ministério, é noite de ressurreição de alma, é noite de avivamento, é noite de Deus levantar pessoas para uma grande obra. Esse é o nosso Deus. Há um milagre que Ele realizou na vida de Dorcas. Foi para que ela desse continuidade ao ministério. O milagre que Ele realiza na casa de Cornélio é para dar continuidade ao ministério, ou seja, para aprimorar o ministério de Cornélio. Cornélio, agora você passa a conhecer uma verdade que você não conhecia. Aleluia. A obra de Deus não resume-se somente em caridade e orações dentro de casa trancada. A obra de Deus é também feita através da unção e do dom do Espírito Santo, que te encoraja a fazer obras maiores. O Senhor está mandando ministrar essa palavra para encorajar pessoas aqui a fazer obras maiores. Aleluia. Obras maiores. E nós não queremos ser lembrados como o profeta Jonas. Nós não queremos ser lembrados como Judas. Nós queremos ser lembrados como homens e mulheres de Deus valorosos que deram a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Corpo, alma e espírito por amor a Jesus Cristo. Nessa noite, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, está nesse lugar, te convidando para ser um crente avivado, cheio do Espírito Santo, ser renovado, reestruturado, restituída a sua vida espiritual, para que você venha curar outras pessoas e ressuscitar outros ministérios em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia.